Amém? Vamos achar? Amém. Vamos orar ao nosso Deus, que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento da sua palavra. Pai, aqui estamos diante da tua palavra, que o Senhor possa falar nos nossos corações, que teu Espírito nos induza ao conhecimento da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Precisamos das instruções que vêm do céu. Senhor, fala a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 ao 19. Porque já é chegada o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daquele que não obedece o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, que aquele que padece segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Até aí, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós terminamos o capítulo 4 de 1 de Pedro. E aqui no versículo 17, Pedro começa esse versículo dizendo: porque já é chegado o tempo. Irmãos, Pedro está querendo falar que o tempo da vinda do Senhor é chegado. Então Pedro diz, Pedro está falando aos cristãos que estavam sofrendo perseguições. Desde o versículo 12, ele ensina que o crente não deve estranhar o ardor da prova. Semana passada nós estudamos sobre isso. Pedro aqui diz aos crentes que estavam naquela época ali sofrendo aflição por causa da confirmação de servir ao Senhor. Então algo grande se levantou sobre os cristãos, mas Pedro estava dizendo que aquilo ali era uma prova para os verdadeiros cristãos. Então Pedro diz, não estranhe o ardor da prova. Irmãos, nós sabemos que pela nossa posição a qual tomamos, nós iremos passar por provações, iremos passar por perseguições, mas nós que servimos ao Senhor não devemos estranhar isso, não devemos ficar atônitos. Não, isso faz parte da caminhada cristã. Irmãos, o ouro, para ser tirado de todas as impurezas, ele tem que passar pelo fogo. E o fogo retira essas impurezas. O verdadeiro crente, irmãos, deve passar por aflições, por sofrimentos, por perseguições. Para quê? Para que a nossa fé possa ser glorificada, irmãos. Irmãos, você acha que essa igreja que está aí, todos vão subir? Irmãos, quando começar o aperto, vai ser limpo, irmãos. Como o ouro passando pelo fogo vai retirando aquelas impurezas, a igreja irá passar por provações, justamente porque para ser limpa das impurezas, para que fique só aqueles verdadeiros, aqueles que verdadeiramente entregaram a vida ao Senhor. E é isso que Pedro vem falando para aqueles irmãos daquela época, que não achem estranho o que estão passando, porque isso faz parte da caminhada. Nossa fé tem que ser provada, irmãos. O céu não é de qualquer jeito, irmãos. Não vai entrar qualquer coisa, não, irmãos. Nós devemos provar ao Senhor o quanto amamos. E como vamos provar isso? Assegurando o ardor das provações. E nós lembramos dessas provações de que, na semana retrasada, estudamos o quê? Que existe duas provações. A provação que é vinda pela sua posição em Cristo e a provação que é vinda pelos pecados que cometemos. Mas Pedro diz que a verdadeira provação que prova a fé no crente é a qual nós nos colocamos diante do Senhor para dizermos a Ele, servimos ao Senhor. Esta aprovação vem por causa da nossa posição.
Hoje, no momento que estamos vivendo, há muitos irmãos que já estão passando por esse ardor da prova. Muitos irmãos em Cristo nosso estão sofrendo perseguições, estão sendo tirados dos seus bens, estão sendo mortos. Por quê? Porque servem o Senhor Jesus Cristo. É só você olhar para a Coreia do Norte, você vê, para a Coreia do Sul ali, aquela região ali. Muitos irmãos estão fugidos porque servem ao Senhor. Existe uma igreja subterrânea, irmãos, a qual os irmãos têm que ir e se reúnem escondido, para que ninguém fique sabendo. Esses dias eu estava estudando sobre isso. Os irmãos entram num lugar escuro para adorar a Deus. Por que um lugar escuro? Para que ninguém veja o rosto de ninguém, porque acaso desses serem pegos, ele não sabe quem estava ali. Imagine, eles se reúnem na escuridão, para que ninguém conheça ninguém. Porque se eles forem presos, eles não sabem quem estava ali. Imagine, irmãos, que esses irmãos passam pelo amor de Cristo. Nós aqui passamos o quê? O que acontece conosco aqui, irmãos? Imagine, os irmãos se reúnem na escuridão, tudo escuro. Porque se eu for preso, eu não sei quem estava ali, não sei delatar devido à opressão que vai ter ali dentro da cadeia. Eu não sei dizer quem foi, porque eu não vi, porque estava na escuridão. Imagine, os irmãos dão uma vida por Cristo. Nós reclamamos por uma enfermidade. Nós reclamamos porque perdemos o trabalho. Enquanto tem irmãos que entregam a sua vida ao Senhor. Aqui ele mostra que o sofrimento faz parte do juízo de Deus. Não no sentido de condenação eterna, mas de disciplina, purificação e prova. Nós vamos ser disciplinados pelo Senhor. Nós vamos passar por provas. Nós vamos passar por aflições, justamente para a nossa fé ser purificada. Irmãos, não é qualquer fé que vai entrar na glória, não, irmãos. Não é qualquer fé, não, irmãos. A nossa fé vai ter que ser purificada, para que a gente possa ter acesso ao reino dos céus. Deus começa a tratar primeiro os seus filhos. Assim como o ouro é provado no fogo, o cristão é provado nas tribulações. Como o ouro é provado, nós seremos provados. Não adianta, irmãos, o verdadeiro crente irá passar por sofrimento, irá passar por provação, justamente para a nossa edificação, justamente para que a nossa fé seja moldada a Cristo Jesus. Não é de qualquer jeito. Olha o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor, honra e glória na aparição de Jesus Cristo. A sua fé, quando é provada, a sua fé, quando é apertada, por que isso? Para que o nosso Senhor receba glória, louvor, honra e glória na aparição de Jesus Cristo. É por isso que nós passamos por aflições, irmãos. É por isso que o crente verdadeiro tem que ser provado, para que nosso Deus receba glória. Continuando, irmãos, no versículo 17 ainda. Em que o julgamento deve começar. Versículo 17, irmãos. Em que o julgamento deve começar. A palavra julgamento aqui não significa condenação eterna para o crente. No original grego, pode significar avaliação, disciplina, processo corretivo. Trata-se de um juízo purificador, não condenatório. Assim como o ouro é refinado no fogo, o pai corrige o filho. Irmãos, Deus tem todo o direito de nos provar. Deus tem todo o direito de passarmos por purificação da nossa fé. Por quê? Porque Ele é Pai.
ele tem o direito de provar a nossa fé. Ele tem que ver até onde nós vamos. Ele tem todo o direito, porque é Pai. Olha o que Hebreus fala. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita e a cada filho que recebe. Olhe bem, irmãos, ó. Pois aquele a quem o Senhor ama os seus filhos. Esses que passam por provações é porque é filho, irmãos. Nós somos filhos, ó, também castiga e açoita a cada filho que recebe. Agora, olha o que o 7 diz, ó: se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Irmãos, é isso aqui que nós vemos. Muitos irmãos vêm na igreja, se converte, chora, faz aquela coisa toda, mas quando essas provações vêm, eles vão embora, irmãos. Porque não é filho, é bastardo. Porque o irmão que se converte permite que o coração fale mais alto, permite que os desejos se afluam. Por quê? Porque não é filho, irmãos. O filho vai suportar as aflições. E eu falo aflições também da nossa carne, porque nós estamos presos nesse tabernáculo ainda, irmãos. Não estamos livres ainda não. Esse tabernáculo é pecaminoso. Ele chama o pecado, ele quer, ele deseja. Nós, como filhos, devemos suportar isso, devemos segurar, devemos abarrar os desejos carnais. E muitos que se convertem não permitem isso. Eles deixam os desejos lá fluir, eles deixam a vontade crescer, eles não suportam a aflição de dizer: não, eu não quero, porque eu sirvo ao Senhor, eu sou um servo, eu sou uma serva, eu não quero mais isso para a minha vida. Não, ao contrário, eles se lançam à lama novamente. Esta é uma forma de provação de Deus. Permitir que as aflições da sua carne volte, permitir que o mundo ao seu redor aponte para o seu desejo carnal. Esta é uma das provações de Deus. Mas se nós suportarmos, Deus nos chama de filho, irmãos, porque Ele tem todo o direito de nos provar. E se nós suportarmos essas provações, somos filhos dele. Então é por isso, irmãos, que muitas vezes irmãos não ficam, porque não quer suportar o desejo. Porque, irmãos, a todo momento o desejo está rodeando a nossa vida, as provações estão passando diante de nós a todo momento, irmãos. Não parou, não. Não pense que você vai ser crente e vai acabar tudo. Não, é aí que vai piorar, irmãos. É aí que vai aumentar, justamente para você mostrar quem é você. Continuando, irmãos, versículo 17 ainda. Na casa de Deus, a casa de Deus não é um prédio, mas o povo de Deus. Olha o que 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro disse que nós somos a casa de Deus, cada um uma parte da casa de Deus. Para quê, irmãos? Para oferecer sacrifício espiritual santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus. Pedro nos chama de casa. E aqui no versículo 4, no capítulo 4, versículo 17, diz: na casa de Deus. A casa
casa de Deus não é o prédio, mas o povo de Deus. Portanto, o juízo começa na igreja, no povo que pertence ao Senhor. Irmãos, Deus irá permitir que a sua igreja seja provada. Antes de Deus derramar a sua ira sobre este mundo, Deus irá provar os seus. Então, o juízo de Deus começa na casa dele. O juízo de Deus começa a limpar a casa dele, para depois vir ao mundo. Então, tudo começa por nós. Tudo começa pela casa de Deus. Isto mostra dois princípios importantes. Deus disciplina o seu povo. O disciplinador da igreja é o próprio Deus. Ele que aperta o seu povo, ele que permite que aconteça, é ele. Tudo vem por ele. Mostra dois princípios importantes. Deus disciplina o seu povo. O povo de Deus não está isento de sofrimento. Deus disciplina a sua igreja e nós não estamos isentos de sofrimento. Não é porque somos cristãos nós não vamos sofrer. Não. O que vem para o ímpio vem para nós também. Porque o sol que se levanta para o ímpio se levanta para nós. A chuva que cai sobre nós. Deus não tem distinção. Então ele começa primeiro por sua igreja, disciplinando o seu povo, e depois, e também ele não isenta o seu povo de sofrimentos, de aflição, não. Olha o que aconteceu agora em Minas Gerais, né? O que aconteceu aqui, de madrugada, veio aquela enxurrada, se levou todo mundo. Será que ali no meio não tinha crente? Não tinha casa de crente ali pelo meio? Então, quando Deus manda, irmãos, Deus não tem acepção de pessoas. 17 aí, irmãos, e se primeiro começa por nós, versículo 17, e se primeiro começa por nós, é que Pedro quer dizer aqui. Aqui Pedro faz um raciocínio lógico. Se o próprio salvo passa por disciplinas e sofrimento, isso mostra que Deus é justo e não faz acepção. Olhe bem, se nós passamos por sofrimento, por aflições, Deus é justo, irmãos. Deus não mistura as coisas. Você vai ter, você não vai, o ímpio vai passar, você não vai, não. Vem por cima de todos. Isso mostra a justiça de Deus, que Deus é justo e não faz acepção. Mas então vem a pergunta solene, importante. E os que rejeitam o Evangelho? Se Deus disciplina a sua casa, imagine aqueles que não respeitam o Evangelho. O que irá acontecer com eles? Lá no finalzinho eu vou responder essa pergunta. Qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? 17 ainda, irmãos. Aqui está um contraste. Não obedecer o Evangelho significa rejeitar a Cristo, permanecer na incredulidade, recusar, submeter-se à vontade de Deus. Aquele que recua, que não quer aceitar a palavra, aquele que deixa a palavra de lado, olha o que acontece com ele, irmãos, rejeita a Cristo, permanece na incredulidade, recusa submeter à vontade de Deus. Se o justo passa por tribulações temporárias, quanto mais severo será o juízo final sobre os que rejeitam o Evangelho. Imagine, se nós somos justificados por Cristo, passamos por tribulações, aflições, imagine aquele que não aceita o Evangelho. Imagine aquele que rejeita, que não quer se submeter à vontade de Deus. Imagine o que irá acontecer com esses. Lá em João capítulo 3, versículo 16, ali você vai correndo ali, no finalzinho ali do 16, diz, Deus veio ao mundo de
Deus enviou seu filho ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê já está. É uma posição, irmãos, que não vai ficar. É uma posição que já está. Ele está vivo, está vivendo nesta terra, está ali gozando disso, está se alegrando com aquilo, mas ele já está condenado. Já é uma posição que já se encontra, e ao menos disso ele não sabe disso, ele não tem o conhecimento disso, ele nem entende o que vai acontecer na vida desta pessoa. Se Deus disciplina a sua casa, com vara e chicote, imagine esse que já está, irmãos, o que vai acontecer naquele grande dia. Como essa pessoa vai estar diante de Deus? Lembra ali da parábola do Lázaro e o rico? Quando o rico chegou a si, ele estava num lugar de tormento, irmãos. Um lugar que levou aquele homem a imaginar que uma gota de água iria saciar a sede dele. Imagine, onde é que uma gota de água mata uma sede? Mas aquele homem estava tão desesperado que ele pediu: Pai Abraão, manda Lázaro botar uma gota na minha língua para me refrescar. De tormento que aquele homem estava. Imagine essas pessoas que já estão, irmãos. Eles nem imaginam que irá se revelar sobre eles. Não tem nem a capacidade de entender a ira de Deus que irá cair sobre eles, irmãos. Irmãos, e não pense que é o diabo que vai estar lá atormentando, não, irmãos. É o próprio Deus, irmãos. A gente tem essa imagem aí meio distorcida, que é o diabo que vai lá, está lá de tridente no inferno, esperando as pessoas. Não, irmão, o diabo será atormentado também. O diabo e seus demônios. Porque o inferno foi feito para o diabo e seus demônios, não foi para nós. Mas aqueles que não aceitam a salvação em Cristo Jesus irão para lá, irmãos. Irão para esse lugar que Jesus fala em sua palavra, que é choro e ranger de dentes. Imagine, irmãos. Irmãos, nós devemos glorificar a Deus pela maravilha do que se revelou em nossa vida, irmãos. A gente pensa assim que não virar crente é uma religião. Não, irmãos. Crente é uma posição celestial. Glória a Deus. A posição a qual você tomou irá refletir lá na eternidade, irmãos. Quem quiser ficar lá na religião. Não, irmãos. Porque esta posição a qual você toma aqui reflete na eternidade. Naquele grande dia o Senhor vai dizer: esse é meu, porque eu comprei. Ele está comprado, eu comprei ele. O Senhor Jesus Cristo vai falar em nossa vida, se permanecermos fiéis até aquele grande dia, ou fecharmos os nossos olhos, Ele irá diante do Pai dizer: este é meu, eu comprei, o meu sangue está sobre ele. Então, irmãos, é maior do que uma religião, irmãos. E muitos ficam aí enganados que está em uma religião, naquilo outro, e a vida, como é que está? O seu direcionamento nesta terra, como é que está? É Cristo que está brilhando em você? Então, irmãos, é algo assim que nós devemos abrir nossos olhos. Se o Senhor traz tribulação, traz tormento sobre a sua igreja, permite que nós sejamos provados, imagine aqueles que rejeitam o Evangelho. Agora, irmão, vamos entrar no versículo 4, capítulo 4, versículo 18. Pedro começa aqui, e se o justo dificilmente se salva. É o que Pedro diz, no 18. E se o justo dificilmente se salva. O justo é o crente verdadeiro, aquele que foi justificado pela fé em Cristo. Esse é o justo, aquele que está em Cristo, que o sangue de Cristo está sobre ele, que ele conheceu verdadeiramente o Senhor. Esse é o justo, o verdadeiro crente.
não significa alguém perfeito, mas alguém declarado justo por Deus. Apesar de estarmos em Cristo, justificados por Cristo, nós não somos perfeitos, nós erramos, cometemos erros, mas só que, irmãos, que nós somos justificados por Deus. Se Deus ordenou, quem vai dizer o contrário? Isso também abre a nossa visão para que, sabendo que estamos justificados em Cristo, não andemos em pecado. Isso não é uma justificativa para você, já estou em Cristo, já foi. Não, ao do contrário, devemos nos santificar mais ainda, porque o nome de Cristo está sobre nós. Aqui, irmãos, perfeito, dificilmente não quer dizer que a salvação é incerta. Pedro disse aqui o que, irmãos? No 18. E se o justo dificilmente se salva, dificilmente não quer dizer que a salvação é incerta, ou que depende do nosso esforço humano. A palavra indica com dificuldade através de muitas provações, por meio de tribulações, ou seja, a caminhada da salvação envolve perseguições, lutas espirituais, provas, sofrimentos. Jesus mesmo ensinou que o caminho é estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vou lá ver o que fala, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Glória a Deus. Aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram. Irmãos, Pedro diz dificilmente, inclinando para isso, a nossa vida cristã irá passar por momentos difíceis, porque o caminho é estreito, irmãos. O caminho para o céu não é largo, não, irmãos, é estreito, é apertado, é sofrimento, irmãos. Não é algo, que beleza, que beleza. Não, irmão, nós vamos passar por aperto, porque o próprio Deus permite a nossa fé ser provada, porque o caminho para o céu é estreito, a porta é apertada. Mas há aqueles que acham, irmãos, que devem andar pelo caminho árduo, a porta larga, mas o próprio Jesus diz que leva à perdição. Então, para que nós possamos, irmãos, ter a garantia da nossa caminhada em Cristo, nós devemos suportar as aflições a qual o próprio Deus permite. O próprio Deus nos aperta, irmãos, para provar nossa fé, porque não é de qualquer jeito que tu vai entrar no céu, não. Porque o caminho é apertado, a porta é estreita. Não tem como não, irmãos. Se você não se espremer para passar, você não vai passar. O que é se espremer? Suportar as aflições, as provações, as tribulações. Suportar como? A minha fé avivada em Cristo, sabendo que eu estou passando isso porque é a vontade de Deus. Deus permite que eu passe por isso, para que eu possa ser provado e ser achado digno diante dele. Glória a Deus. Então não é de qualquer jeito, irmãos, como muitos pensam ali. Eu sou crente e vou viver como eu quero. Eu sou crente e estou ali na festa. Eu sou crente e estou ali de casa dando bolada. Esses não vão, porque eles estão andando por um caminho largo, a porta está larga, e vai levar à perdição. Mas se nós queremos algo com Deus, devemos suportar o que Deus permite que venha sobre nossa vida. Porque Deus, o próprio Jesus diz, a porta é estreita, o caminho é apertado. A salvação
salvação é segura em Cristo. Estamos salvos em Cristo, porque não tem como uma pessoa ser conduzida a Cristo se isso não for vindo do céu. Não tem como, irmãos. A religião não pode dar isso, o homem não pode dar isso. Se nós somos cristãos hoje, porque veio do céu, o próprio Deus permitiu o nosso entendimento abrir e conhecer Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Espírito, então estamos salvos nele. A garantia da nossa salvação é o Espírito Santo, é o selo. A salvação é segura em Cristo, mas o caminho até a glorificação passa por tribulações e dificuldades. Não vai ser fácil não, irmãos. Não vai ser fácil, o próprio Jesus falou, não vai ser fácil. Até o dia da nossa glorificação, vamos passar por provações e dificuldades, justamente para chegarmos glorificando ao Senhor, justamente chegarmos louvando ao Senhor com a persistência da nossa segurança em Cristo Jesus. É por isso que Deus nos permite, irmãos, passar por isso, para que o ouro seja chegado puro, sem impureza, sem nada. O puro ouro será entregado a Deus, porque Ele requer puro, Ele requer limpo. Então não adianta viver de duas formas, não, irmãos, com o pé na igreja e o pé no mundo. Não adianta, irmãos. Esse daí já foi, esse daí o diabo já conseguiu derrubar. É o pé, dois pés dentro da igreja, ou se preferir, dois pés no mundo. Mas o malucar não adianta. O versículo 18 ainda, irmãos: onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aqui Pedro faz uma pergunta retórica. Se até um justo passa por provas e juízos, disciplinas, qual será a condição final do ímpio? Se nós somos apertados por Deus, como vai ser a posição daquele que não adora a Deus? Ímpio, aquele que vive sem reverência a Deus. Pecador, aquele que permanece no pecado sem arrependimento. Pedro mostra um contraste. O justo, salvo por Cristo, passa por provações, sofrimentos temporários. Iremos passar por sofrimentos, por provações, mas isso é temporário, irmãos. Um dia vai cessar tudo. Deus irá vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá aflição, porque nós estaremos com Deus. Então o que passarmos aqui na terra é temporário, irmãos. Vai acabar, porque o próprio Deus irá enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá dor e choro para nós que estamos indo. O ímpio rejeita o Evangelho, enfrentará o juízo final, sofrerá eternamente. Olhe para onde o ímpio vai. Olhe para onde aquele que rejeita o Evangelho vai. Rejeita o Evangelho, sofrerá juízo final, sofrerá eternamente. Aquele que não aceitou a Cristo, aquele que rejeitou a palavra, esse sofrerá eternamente. Irmãos, isso aqui nos leva também a algo para a gente entender, irmãos. Muitas vezes nós somos egoístas. Por que eu falo isso? Irmãos, nós temos o entendimento para onde vai o ímpio. Nós sabemos que aquele que rejeita o Evangelho já tem o caminho. E muitas vezes, irmãos, nós, sabendo disso, não pregamos para a nossa família, não pregamos para os nossos amigos, não falamos de Cristo. Irmãos, eu não sei quem vai ser salvo. Eu não sei. Eu tenho uma visão assim de talvez aquele vá, talvez aquele não vá. A visão que nós temos humana. Mas, irmãos, nós sabemos que só Deus pode salvar. Mas Deus pode nos permitir, irmãos, a gente implantar.
Deus pode permitir a gente regar. O que é isso, plantar, regar? Você ir e plantar a semente do Evangelho. Quem sabe pode frutificar. Quem sabe pode crescer. Nós temos entendimento da palavra. Aquele que rejeita já está fora. Mas, irmãos, nós não podemos perder a esperança. Temos pessoas ao nosso lado que não são cristãos, estão fora do que nós vamos ganhar, estão longe disso, e nós não sabemos se ele vai, se não vai. Nós não podemos julgar. Quem julga é Deus. O que nós devemos fazer aqui, enquanto estamos aqui nesta terra? Plantar, regar, para ver se Deus dá um crescimento, irmãos. Então muitas vezes somos assim, egoístas, porque não pregamos, não falamos, deixamos lá, já está condenado. Irmãos, não, devemos plantar, devemos regar, devemos anunciar o Evangelho até o dia que Deus permitir que nós estejamos aqui. Devemos anunciar para a nossa família, mesmo que não queira, mas você anunciou, você falou, para que também, irmãos, este sangue não seja cobrado da tua mão, para que esse sangue não seja cobrado da tua mão, que tu negou de falar. Então, abra a sua boca e fale. Jesus salva, Jesus leva para o céu. Se tu tem esperança de mudar de vida, é Jesus que muda. Abra a sua boca e fale. Se não gostou, aí é com ele e Deus. Mas você está livre desse sangue. Esse sangue não está na tua mão, não, porque tu anunciou, tu falou. Então, irmãos, abre os olhos. Nós sabemos que vai ser revelado entre os ímpios. Nós sabemos, temos conhecimento disso. Deus nos deu esse conhecimento. Mas, irmãos, enquanto isso, prega, fala, anuncia, para que talvez possam ser salvos. Talvez. Paulo diz, eu me fiz de forte, me fiz de fraco, me fiz de judeu, me fiz de fora da lei, para que eu pudesse salvar alguns. Paulo não foi para salvar todo mundo, não. Eu me fiz ali, eu cheguei, fiz como eles, para ver se eu podia salvar algum deles. Então o que nós estamos fazendo? Agora vamos entrar no 19, irmãos, versículo 19. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Portanto, Pedro começa, portanto, a palavra portanto liga este versículo ao ensino anterior. Pedro está dizendo, já que o juízo começa pela casa de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, já que o justo se salva através de sofrimento, então existe uma atitude correta diante do sofrimento. Pedro está aqui inclinando a gente pensar. Então existe uma atitude correta diante do sofrimento. Lá no finalzinho a gente vai ver essa atitude. Que aquele que padeça segundo a vontade de Deus. O 19 ainda, que aquele que padeça segundo a vontade de Deus. Aqui há algo muito importante. Pedro não está falando de sofrimento por causa de pecado, mas de sofrimento por ser cristão, por fazer a vontade, fazer o bem, por permanecer fiel. Segundo a vontade de Deus, significa que o sofrimento está debaixo da soberania divina. Nada acontece fora do controle de Deus. Então Pedro diz que nós devemos permanecer fiéis no momento do sofrimento e fazendo bem. Esse é um posicionamento do crente. O crente tem que permanecer fiel diante das provações e fazendo bem. Por quê? Porque o crente deve permanecer fiel e fazendo bem? Porque sabemos que estas provações, estas aflições, é a vontade de Deus. E Deus é soberano, e nada acontece fora do controle dele. Amém. Porque Deus permitiu sofrimento na vida de Jó, um homem reto, se desviava do mal, não andava aí como muitos andam, não. O homem amava Deus, mesmo
Deus, um homem reto, desviado do mal, íntegro. Por que Deus permitiu que Jó sofresse? Permitiu o diabo invadir a vida de Jó, matar os filhos, tirar tudo que era de Jó? Porque Deus é soberano, irmãos. Amém. Ele é soberano, está tudo no controle dele. Então, sabendo disso, nós crentes, sabendo disso, o que é que nós devemos fazer no momento das aflições, das provações? Permanecer fiel, porque nós sabemos que estamos passando por isso, porque Deus permitiu. E outro, fazendo bem. Fazendo bem, irmãos. Aqui, irmãos, possam entregar a guarda de suas almas. Versículo 19 ainda. Possam entregar a guarda de suas almas. Entregar aqui significa confiar, depositar sob cuidado. A ideia é semelhante à de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O crente deve confiar sua vida completamente a Deus, mesmo no meio da dor. O maior exemplo que nós temos disso foi o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz pregado, sofrendo, aflição, a dor, a agonia. Mas o que foi que ele falou? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Semelhantemente, o crente, no momento, irmãos, da dor, do desespero, da agonia, nós devemos entregar a nossa alma completamente a Deus, a nossa vida na mão dele, porque ele é soberano, irmãos. Amém. E se estamos passando por isso, porque é a vontade dele. Amém. Então devemos fazer como o nosso Senhor fez. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O crente tem que confiar em Deus, irmãos. O crente que não confia em Deus não anda, não faz nada. A nossa vida é dele, é por ele, é para ele. São todas as coisas. Amém. Então por que iremos achar ruim no momento da dor? Jó disse: você só vai querer o que é bom e o que é ruim você não quer, não, né? Poxa, aceitamos o que é bom e rejeitamos o que é ruim de Deus? Não. Devemos, irmãos, glorificar o Senhor no momento da dor, no momento da aflição, sabendo que estamos passando por isso porque é a vontade dele, ele é fiel. Glória a Deus. E agora aqui, irmãos, ao fiel Criador, ao fiel Criador. O que é que Pedro quer dizer aqui, irmãos? O 19 ainda, irmãos. Pedro chama Deus de fiel Criador. Isto mostra dois atributos. Criador, Deus é soberano sobre tudo. Ele fez todas as coisas. Fiel, ele não falha, ele não abandona, ele cumpre suas promessas. Se ele criou a alma, ele é capaz de guardá-la. É este Deus que nós servimos, irmãos. Infelizmente, este Deus é pouco conhecido nas igrejas, devido aos ensinamentos errados, o encher de coisas inúteis da igreja. As pessoas não conhecem esse Deus, e não conhecendo a Deus, eu não tenho como se beneficiar do que Ele pode me dar, porque eu acho que Ele é um Deus Papai Noel. O que eu pedir, Ele vai me dar. Bote Deus na parede e exija dele. Onde se viu isso, irmãos? Um Deus soberano, irmãos? Onde se viu isso? Você mandar em Deus? Não tem como não, irmãos. Essas pessoas não conhecem este Deus, Ele fez todas as coisas. Fiel, Ele não falha. Amém. Ele não abandona, Ele cumpre as suas promessas. Então a nossa vida tem que estar diante deste Deus criador e fiel. É este Deus que se revelou a mim e a você. É este Deus que irá cumprir com aquilo que Ele prometeu. Nós vamos entrar na glória, irmãos. Vamos estar diante dele face a face. Ele prometeu e Ele que vai cumprir, irmãos. E o finalzinho aqui, irmãos, do 19: fazendo o bem. O que eu tenho que fazer?
quando estou passando por tribulação, por aperto de Deus, quando Deus permite que algo venha sobre a minha vida, o que eu tenho que fazer? Aqui Pedro vai responder: fazendo bem. Amém. Aqui está um ponto prático. Mesmo sofrendo injustamente, os cristãos devem continuar obedecendo, continuar praticando o bem, não revidando com o mal. O sofrimento não deve mudar o caráter do cristão. Irmãos, temos um caráter que se revelou à nossa vida: Cristo Jesus. Amém. Não temos, o nosso caráter está morto na cruz, está crucificado lá na cruz. Ó. Nosso caráter humano está lá na cruz. E este caráter de Cristo foi forjado em nossa vida. E agora, irmãos, com este caráter de Cristo, nós devemos obedecer, ser obedientes a quê? A sua palavra. A sua palavra deve ter que ser o caminho que nós devemos trajetar. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, quando eu ando com a palavra de Deus, eu sei por onde andar, eu sei onde eu estou pisando, porque esta palavra é lâmpada para os meus pés, ela ilumina o meu pé, é luz que ilumina o meu caminho. Então eu estou enxergando o caminho, porque a iluminação da palavra. Então eu obedeço e continuo praticando o bem, eu continuo fazendo o bem, eu continuo expressando o bem, porque é o caráter do meu Senhor, a qual foi forjado em minha vida. Então não importa o momento que eu estou passando, eu continuo obedecendo e fazendo o bem. Eu continuo obedecendo e fazendo o bem, longe de mim fazer o mal. Não, porque agora o caráter de Cristo está forjado em mim, e eu não consigo mais praticar o mal. Eu não consigo mais pagar o mal com o mal. Não consigo, porque Cristo está cravado em mim. Amém. E o caráter dele tem que fluir, irmãos. Ali, as bem-aventuranças de Mateus 5, ali é o caráter de Deus. Ali é a manifestação do Espírito Santo. Jesus deu aquele sermão falando ali, irmãos, que o crente tem que exalar as bem-aventuranças. Por quê? Você é templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo está sobre você. E aquelas bem-aventuranças é a qualidade do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Amém. Então eu que estou formado em Cristo, eu exalo as bem-aventuranças. E não é assim, irmãos, eu quero fazer isso. Não, isso sai, flui de mim, porque a minha vida está forjada em Cristo, o caráter de Cristo está sobre mim. Então tudo que eu faço flui as bem-aventuranças. Não? É a vida do crente, irmão. Infelizmente nem todos têm esse conhecimento, irmãos. Tem muito crente aí que está padecendo dentro da igreja, irmãos, porque não tem conhecimento, não tem exposição da palavra. Porque quem molda o crente é o conhecimento da palavra, irmãos. Nós devemos estudar. O que Salmos 1 diz? E o prazer é meditar na palavra dia e noite. Esse é o prazer do crente. A meditação, que é meditar? É estudar. É você suprir esses conhecimentos e praticar no seu dia a dia, mostrando Cristo para os ímpios. Quando eu falei de plantar, de regar, isso também é uma forma de você pregar o Evangelho. A sua vida forjada em Cristo, as suas atitudes, o que você fala, isso é uma forma também de pregar. Isto mostra Cristo para outras pessoas. Por que ele não brigou? Rapaz, eu xinguei ele e não falou nada. O que está acontecendo? Não, ele é um cristão. Ele é um cristão. Aí tá explicado o que é. Então isso é uma forma também de você proclamar o Evangelho. Aqui nós temos alguns resumos desses versículos. O juízo começa pela casa de Deus. Não esqueça disso, né?
O juízo começa na igreja, na casa de Deus, a disciplina. O ímpio enfrentará juízo muito mais severo. A resposta do crente é confiar sua alma a Deus e continuar fazendo bem. Então, irmãos, que o Espírito Santo fale aos nossos corações com esses versículos, em nome de Jesus, nos traga um perfeito conhecimento de sua palavra. Em nome de Jesus, amém.